valor mínimo ou valor máximo de uma função quadrática. Então, nós já sabemos que o gráfico da função quadrática tem concavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo. A concavidade é voltada para cima quando A for maior do que zero. E a concavidade é voltada para baixo quando A for menor do que zero. Beleza. Aí, dependendo do estilo, essa função ela tem valor máximo ou valor mínimo. Por exemplo, se a concavidade for voltada para cima, a função tem valor mínimo, que é esse ponto bem aqui. Qual é o valor mínimo? Esse ponto bem aqui, que é o extremo, né? A função, nesse caso aqui, a função está decrescendo e depois ela vai crescer, não é isso? Então, o valor mínimo, ou esse ponto bem aqui é chamado de vértice, fica na divisa entre a parte que decresce com a parte que cresce. Então, esse ponto aqui é chamado de vértice, tá? Então, nós vamos representar o vértice como sendo x vértice e y vértice. Porque como ele é um ponto, ele tem um valor de x e tem um valor de y. E o interessante é que o valor mínimo vai surgir a partir daqui. Quem é o valor mínimo? Onde a função é mais, fica mais embaixo. Ou seja, o valor de y do vértice. Então, para saber o valor mínimo ou valor máximo, é necessário determinar quem é o y do vértice da função. O número que fica bem aqui, que no caso é o y do vértice, será o valor mínimo. Se caso a função não tiver valor mínimo, então ela terá valor máximo. Por quê? O ponto não vai ficar na parte mais... O vértice, que está bem aqui, ele não vai ficar na parte mais embaixo da função, ele já vai ficar na parte mais... que fica mais acima. Ou seja, na divisa da parte que cresce, aí para de crescer no vértice, aí depois do vértice começa a decrescer. Nesse caso aqui, o y do vértice é o maior, né? Que faz parte da imagem. Ou seja, a função terá valor máximo. Ok? Então, quando A for maior do que zero, com cavidade voltada para cima, a função tem valor mínimo. Quando A for maior do que zero, a concavidade voltada para baixo, a função tem valor máximo. Aqui eu apresento para vocês algumas relações que a partir delas conseguimos determinar o valor das coordenadas do vértice da função. O vértice, quem é? Esse ponto, né? O ponto que fica bem aqui, mais extremo, que divide a parte que cresce com a parte que decresce. O x do vértice a gente pode determinar usando menos b sobre 2 vezes a. E o y do vértice menos o delta sobre 4 vezes a. Ou seja, se a questão pedir para determinar as coordenadas do vértice, iremos utilizar essa fórmula e esta fórmula, porque as coordenadas do vértice eu preciso do valor do x e do valor do y. Mas se for uma questão que pede para determinar o valor máximo ou o valor mínimo, então eu vou utilizar só essa daqui. Por quê? Porque o valor máximo ou valor mínimo é o valor do y do vértice. Então, o y do vértice é determinado a partir desta relação. Vamos a um exemplo. Determine o vértice de cada função quadrática e o valor máximo ou valor mínimo. Então, ó, essa daqui eu tenho que determinar, usar as duas fórmulas, porque ela quer o valor as coordenadas do vértice, né? Então, eu preciso saber quem é o x do vértice e o y do vértice. Vamos pegar aqui. Eu preciso do valor de A, B e C. Vamos pegar aqui a função do A. O A é 1, o B é 4 e o C menos 2. Vamos lá determinar o x do vértice. O x do vértice é dado pela fórmula menos B sobre 2 vezes o valor de A. Então, ó, menos o valor de B, que é 4, sobre 2 vezes o valor do A, que é 1. Menos 4 sobre 2 vezes 1, 2. Tudo isso aqui é igual a menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, já encontrei o x do vértice. Agora, vamos determinar o y do vértice. O y do vértice é dado por esta forma, menos delta sobre 4 vezes A, né? Ó. Agora, temos que primeiro determinar esse delta, porque bem aqui na forma tem delta. Então, vamos calcular o valor de delta, né? Bem aqui na frente. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Delta vai ser igual ao b, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 2. Então, delta é igual a 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, né? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais. 16 mais 8, 24. Então, vamos aqui, ó, y vértice é igual a menos o valor do delta, que deu 24, sobre 4 vezes o valor do A, que é igual a 1. Vai ficar 24
sobre 4 vezes 1, 4. Isso aqui vai ser igual a menos 24 dividido por 4, menos 6. Então, as coordenadas do vértice desta função é dado pelo seguinte ponto. Ó, o vértice é dado por menos 2 e menos 6. Olha, o interessante, essa função quadrática aqui, ela, como A é positivo, nós sabemos que a concavidade é voltada para cima, nesse estilo aqui, né? Então, esta função aqui, ela tem valor mínimo. Então, valor mínimo igual a quanto? O valor mínimo é o valor do y do vértice. Quem é o y do vértice? 6. Então, o valor mínimo é igual a 6. Menos 6, perdão. Agora, vamos resolver essa outra função aqui. B. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? O A é igual a menos 2. O B é igual a menos 8. E o C é igual a 4. Então, vamos primeiro o x do vértice. X do vértice é a fórmula menos o valor de B, né? Quem é o valor de B? Menos 8. Sobre 2 vezes o valor do A, que é menos 2. Menos com menos mais, vai ficar 8. Sobre 2 vezes menos 2, menos 4. 8 dividido por menos 4, menos 2. Agora vamos, o y do vértice eu preciso do delta. Primeiro vamos calcular o delta, né? O delta é b ao quadrado, ou seja, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, né? Ó, que aqui é menos 2, vezes o valor do C, que é 4. Delta é igual a menos 8 ao quadrado, 64. 4 vezes menos 2. 4 vezes 2 dá 8, né? 8 vezes 4, 32. Menos com menos, mais. Ó, 64 mais 32. Isso aqui vai ser igual a 96. Pronto, tem o valor de delta. Vamos agora usar o y vértice. O y vértice vai ser igual, ó, usando essa fórmula aqui, ó, menos o valor de delta, que é 96, sobre 4 vezes o valor do A. Quem é o valor do A? Menos 2. Então, aqui vai ficar menos 96 sobre 4 vezes menos 2, menos 8. Tudo isso aqui é igual a menos com menos dá mais, né? Já sei que vai dar positivo. 96 dividido por 8, 12. Então, as coordenadas do vértice são, ó, x do vértice, menos 2, y do vértice, 12. Agora, vamos aqui, ó, interessante, ó. Como o A é negativo, nós já sabemos que é desse estilo aqui, ó, com cavidade voltada para baixo. Então, a função terá valor máximo. Então, aqui, valor máximo. Opa, a função terá valor máximo. E quem é o valor máximo? O valor do y do vértice, né? O y do vértice quem é?